Olá, pessoal. O meu nome é Valéria. Eu sou professora do Departamento de Ciência da Computação da UFRJ e, junto com os professores Carolina Marcelino e Gabriel Silva, estamos apresentando o curso de Administração no Linux. Hoje a gente vai ver sobre comandos básicos na segunda parte e eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês possam acompanhar nos slides, ok? Bom, estamos aqui no curso e eu vou começar a falar sobre os comandos, segunda parte dos comandos. O comando more serve para visualizar arquivos no monitor, fazendo a paginação do texto exibido. Esse comando permite paginar o texto no sentido do início ao fim do arquivo, não permitindo voltar para páginas anteriores. Você pode usar as teclas Enter para exibir mais uma linha ou uma barra de espaço para mostrar a próxima página do texto. Ou então, se você quiser, você pode usar Ctrl L para exibir a página corrente novamente. Com a opção V, o comando abre o arquivo para edição usando o VI, que é o editor de textos padrão do Linux. No exemplo mostrado, a gente tem aqui o comando ls, ele é executado listando todos os arquivos do diretório corrente. Em seguida, a saída do ls é enviada para o comando more, para que a página da saída seja exibida no monitor. Tá? Outro exemplo do comando more é apresentado aqui, onde foi solicitado somente a exibição do conteúdo do arquivo index.txt. E como o arquivo possui mais de uma página, no final, ele coloca essa string aqui, more, indicando quanto falta ainda para chegar ao final do arquivo. Ok? O comando less possui a mesma funcionalidade do more, porém, permite paginar para frente e para trás no texto. Você pode usar as teclas de movimentação, page up, page down, home e end, além das setas de direção. A tecla H serve como ajuda dentro do comando. É o help. Tá? No exemplo, o comando ls lista todos os arquivos do diretório corrente, inclusive os ocultos. E com o pipe, a saída é paginada através do comando less. O comando cat, quando tem um argumento, exibe o conteúdo do arquivo. E, nesse caso, ele vai mostrar o conteúdo do arquivo test2.bkp. E com o uso do pipe, o comando less vai paginar essa saída. Então, esse comando aqui é bastante simples e ele serve apenas para exibição, mas com uma flexibilidade através das teclas de movimentação. O comando head mostra as linhas iniciais de um arquivo texto. A sintaxe é head seguida de opções. Tá? E aqui eu mostro para vocês algumas opções. "-c", seguido de um número, serve para mostrar somente o número de bytes iniciais do arquivo, dado por esse argumento número que você vai identificar na opção. O "-n" número mostra o número de linhas dado pelo argumento número. Então, se você coloca aqui um número qualquer, ele vai exibir tantas linhas quanto for o valor desse número. Por default, ele mostra sempre as 10 primeiras linhas do arquivo. Então, aqui a gente tem como exemplo head teste.txt, exibindo as 10 primeiras linhas do arquivo teste.txt, já que você não indicou absolutamente nada aqui. Então, ele assume o default 10 primeiras linhas do arquivo.
No segundo, eu já especifiquei o número de linhas que eu quero que ele exiba. Então, nesse caso, ele mostra as 20 primeiras linhas do arquivo teste.txt. Se na opção "-n" você indicar um número que seja maior do que o número de linhas do arquivo, ele vai exibir o arquivo inteiro. O comando tail é o oposto do head. Ele mostra as linhas finais do arquivo. As opções são semelhantes às opções do head. "-c" é número, para mostrar o número de bytes finais do arquivo. E "-n" número exibe as linhas, n linhas finais, ou as número linhas finais, de acordo com o argumento que você der. O default também é mostrar as 10 últimas linhas do arquivo. Então, no primeiro exemplo, ele mostra as 10 últimas linhas do arquivo, já que eu não tenho nenhuma especificação aqui. E no segundo exemplo, ele mostra as 20 últimas linhas do arquivo. O comando diff serve para comparar dois arquivos ou duas estruturas de diretórios, sabendo que o Linux considera diretórios como sendo um tipo de arquivo. Então, para ele, arquivo e diretório é tratado da mesma maneira. E o conteúdo pode ser manipulado através do comando diff. A sintaxe é diff, opções, arquivo 1, arquivo 2. Esse comando possui várias opções que identificam algumas diferenças ou características que possam existir nos conteúdos dos arquivos. Porém, o usuário não quer que sejam consideradas, por exemplo, letras maiúsculas, tabulações, espaços em branco. Então, nesse caso, você pode usar algumas opções que desconsidera essas diferenças. O diff possui uma saída que identifica as letras A, C e D, como a gente pode ver aqui no exemplo. Tá? Você tem aqui esse exemplo de lista 1 e lista 2, e a gente já vai exercitar esses dois exemplos com o comando diff. Então, aqui a gente tem add, ou adicionar, C, change, ou trocar, D, delete, ou remover. Então, no exemplo, a gente tem dois arquivos, lista 1 e lista 2, e eu tenho aqui uma lista da feira. Uma linha tem escrito alface, no outro arquivo eu tenho alface crespa. Aqui eu tenho uma diferença, que é cebola, e ele não tem essa linha escrito cebola, ele tem uma linha escrito caqui, que também é a linha subsequente à cebola no primeiro arquivo. Depois banana, espinafre, eu não tenho a linha escrito figo no primeiro arquivo, e eu tenho goiaba e goiaba na última linha. Então, aqui eu tenho o cat de lista 1 e o cat de lista 2. E eu vou executar o diff lista 1 e lista 2. Então, a execução do diff, ela compara os conteúdos de lista 1 e lista 2, resultando na seguinte indicação de diferenças. O símbolo maior e o símbolo menor indicam onde a ação deve ser executada. Menor indica que você tem alguma informação no primeiro arquivo, e maior se a informação ou se a ação deve ser tomada no segundo arquivo. E quando é uma alteração, por exemplo, um change, a ação indica no conteúdo do primeiro arquivo e onde ele deve ser copiado no segundo arquivo. Tá? Então, aqui eu tenho diff, lista 1 e lista 2. Ele identificou aqui 2C2. Então, o que ele quer dizer? O primeiro número é o número da linha, e, no caso, a linha 2. A linha 2 é essa daqui para o arquivo 2 e essa daqui para o arquivo 1. E eu tenho que trocar essa linha por essa. Ou seja, as alterações são registradas em função do segundo arquivo. O primeiro arquivo é o que deve ser modificado. Então, ele diz para trocar essa linha no arquivo 1, e ele pede para eu incluir, né? Eu vou incluir essa linha aqui do arquivo 2.
Depois ele mostra 4D3. D é a ação de remover. Significa que, para que esse arquivo fique igual a esse, eu tenho que remover a linha 4. E a linha 4 contém a palavra cebola. Ele mostra aqui embaixo qual é a palavra que eu tenho que remover. E aqui eu tenho que fazer o seguinte, bom, quando eu remover a palavra cebola, eu tenho a palavra figo, que está na 7ª linha de lista 2. E aí, nesse caso, ele pede para eu adicionar a linha 7, na linha 7 do arquivo lista 1, com qual linha? A palavra figo, é a linha onde tem a palavra figo. E aí, nesse caso, eu tenho o arquivo 1 igual ao arquivo 2. Bom, aqui eu tenho o inverso. Diff, lista 2, lista 1. Então, agora, eu vou fazer com que lista 2 seja igual à lista 1, porque ele é o segundo arquivo. E aí, o que ele faz? Bom, da mesma forma, eu tenho alface e alface crespa. Eu vou trocar a linha 2, vou fazer uma trocar ali a linha 2, que está escrito alface crespa no arquivo 2, pela linha 2 do arquivo 1. E aí sai alface crespa e entra somente alface. Aqui eu tenho cebola e ele não tem a palavra cebola. Então, ele tem que incluir a palavra cebola em lista 2. Então, ele coloca aqui a identificação de qual linha no arquivo lista 2 eu vou fazer a inclusão dessa linha no arquivo lista 1. E eu tenho a indicação aqui de qual é a palavra ou qual é a linha que ele tem que incluir. Da mesma maneira, eu tenho essa palavra figo em lista 2 que deve sair, porque lista 1 não tem. Então, aqui ele fala para eu remover a linha 7 que contém a palavra figo. Bom, para eu poder fazer comparação em arquivos compactados, eu posso usar o ZDIF, porque o DIF utilizado em arquivos compactados, ele manda uma informação dizendo que os arquivos são binários e ele diz que eles são diferentes, mas ele não diz exatamente quais são as informações que contém lá e que eu tenho que fazer essa modificação para que eles se tornem diferentes. Mas se eu usar o comando zdif lista1.gz, lista2.gz, ele vai descompactar esses dois arquivos e vai exibir todas as informações referentes às diferenças e às ações que devem ser tomadas para que o arquivo lista1 fique igual ao arquivo lista2, extensão GZ. Aqui eu tenho a opção "-y". Então, a opção "-y", ela mostra os conteúdos dos arquivos em duas colunas. É interessante porque você pode identificar exatamente quais são as diferenças. E ele vai, através dos símbolos, identificando quais são as ações que você deve fazer. Então, os sinais de maior e menor sempre apontam para a linha que é diferente. E se a diferença estiver no primeiro arquivo, listado à esquerda, ela deve ser apagada. Se a diferença estiver no segundo arquivo, listado à direita, ela deve ser adicionada. E se tiver um símbolo semelhante ao pipe, significa que ela tem que ser alterada. O diff faz sentido ser utilizado em grandes arquivos associados ao utilitário PET. Por quê? Porque a saída do diff, ou a saída dessas ações do diff, servem como entrada para o utilitário PET, que vai efetuar, de fato, essas atualizações no arquivo que você quer. Então, esse é o próximo comando que a gente vai ver. Tá? E o comando PET, ele utiliza as diferenças que foram geradas pelo comando diff sobre o arquivo que é dado como argumento para ele. Então, você tem a sintaxe PET, as opções dele, o arquivo e o arquivo de PET, ou seja, o arquivo de diferenças, o arquivo de ações. Ele possui essa sintaxe
E aqui eu tenho as opções "-p", onde eu identifico qual é o nível do diretório onde eu vou aplicar o PET, e aí, de acordo com o número indicado, as diferenças, né, as informações que são atualizadas vão ser aplicadas a partir desse nível do diretório. "-b", cria cópias dos arquivos originais antes de aplicar o PET, então ele serve para salvar uma cópia desse arquivo aqui antes dele aplicar as alterações. "-binary", lê e grava usando o modo binário. E "-d", diretório, muda para o diretório especificado antes de aplicar o PET. Eu tenho aqui mais algumas opções. "-e" para remover arquivos vazios, porque você pode, por exemplo, em caso de ação em que eu tenho um arquivo totalmente diferente do outro, ele vai deletar totalmente aquele arquivo ou transformar aquele arquivo vazio. Então, ele remove os arquivos vazios após a aplicação do PET. O "-n", que interpreta o arquivo de PET como um ponto diff normal. O "-n" maiúsculo, que não desfaz os PETs já aplicados. E o "-s", que é o modo silencioso, ou não exibe as mensagens de erro quando elas ocorrerem. Então, aqui eu tenho um exemplo do diff, utilizando o diff entre os arquivos A e B, e depois eu faço o salvamento dessas diferenças no arquivo c.pet. E agora eu vou aplicar todas essas diferenças que estão registradas aqui para que eu transforme o arquivo a.txt exatamente igual ao arquivo b.txt. Então, eu uso pet a.txt c.pet. Nesse caso, ele vai aplicar todas as diferenças e, no final, o arquivo a.txt será exatamente igual ao arquivo b.txt. Ok? Bom, aqui a gente vai interromper a primeira parte e depois a gente volta com a continuação. Ok?